Você sabia que existe um jeito correto de se rezar? Isso mesmo. E o próprio Jesus ensinou esse método. Então, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a oração do Senhor, o Pai Nosso. Então já vá pegando a sua Bíblia e vamos dar início à meditação da palavra de Deus. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O texto que vamos meditar hoje é o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 6, versículos do 7 ao 15. E aqui, nessa passagem bíblica, nós temos justamente o momento em que Jesus ensina aos discípulos a oração do Senhor, ou seja, o Pai Nosso. Então veja, você quer realmente aprender o significado e a importância dessa oração? Vamos ao texto. Quem está acompanhando a liturgia de forma diária, viu que ontem a liturgia da igreja omitiu esses versículos. Então é justamente esses versículos omitidos ontem que nós vamos meditar hoje. Então veja, Jesus ele está dentro da sua pregação inaugural, que é o Sermão da Montanha. E dentro dessa pregação, desse sermão, Jesus vai ensinar muitas coisas. E uma dessas coisas é a forma correta de se rezar, de se orar. Então veja, quando Jesus estava falando para eles a respeito das boas obras, e se você me acompanhou ontem, sabe que as principais boas obras que os judeus praticavam era o jejum, a oração e a esmola. Então Jesus estava ensinando para eles a forma correta de se praticar tudo isso. E hoje, Jesus quer ensinar como deve ser a oração. E o versículo 7 vai dizer o seguinte: nas vossas orações, não useis de vãs repetições como os gentios, porque imaginam que é pelo palavreado excessivo que serão ouvidos. Não sejai como eles, porque vosso Pai sabe o que tendes necessidade antes de lhe pedirdes. Veja só. Primeiro Jesus vai dizer que não useis de vãs repetições. Veja, o que seriam essas vãs repetições? É importante que nós entendamos como era que os pagãos ou gentios realizavam suas orações. Então eles faziam longas orações, mas o problema não é a longa oração. O problema é que eles utilizavam de muitas palavras como uma forma de induzir as divindades a fazer o que eles queriam. Ou seja, eram orações falsas. Então o problema não é repetir palavras. Até porque quando Jesus estava lá no Getsemane, ele repetiu 3 vezes uma única oração, uma mesma oração. Então o problema não é a oração longa e nem a repetição de palavras. Mas o problema são as orações que são feitas com falsidade. Meu irmão, aqui é a primeira coisa que a gente precisa aprender com a palavra de Deus. As nossas orações devem ser não com falsidade, mas devem ser sinceras de coração. Veja, por que é importante nós aprendermos isso? Porque às vezes nós queremos falar com Deus, conversar com o Senhor, mas às vezes a gente não fala do coração, a gente quer falar palavras, mas esquece que o Senhor sabe de todas as coisas. O próprio Jesus vai dizer o seguinte no versículo 8: não sejai como eles, porque vosso Pai sabe o que tendes necessidade antes de lhe pedirdes. Ou seja, Deus já sabe das nossas necessidades. Deus já sabe que precisamos do alimento. Deus já sabe que precisamos de vestimento. Deus já sabe daquilo que precisamos antes mesmo de nós pedirmos. Então por que nós precisamos pedir ao Senhor? Porque o Senhor conhece que nós necessitamos dele. E aí, mediante essa realidade, Jesus vai ensinar a oração mais importante e mais poderosa na qual nós deveríamos rezar ou recitá-la todos os dias. E aí Jesus vai dizer: portanto, orai desta maneira. Veja só, o catecismo da Igreja Católica, ele é dividido em 4 partes. A primeira parte é a profissão de fé,
que é sobre o credo. A segunda parte sobre os sacramentos. A terceira parte sobre os 10 mandamentos da lei de Deus. E a última parte é sobre a oração. Então, nessa quarta e última parte do catecismo, a igreja nos apresenta que na oração do Senhor, ela é composta de 7 pedidos. Então veja só, são 7 pedidos que não tem como eu trabalhar os 7 nessa meditação hoje. Mas eu quero trabalhar 2 desses 7 pedidos. Então veja só, a primeira coisa que Jesus vai dizer e ensinar para eles é que na hora de se comunicar com o Pai, na hora de nossas orações, Jesus vai dizer assim: Pai nosso que estais nos céus. Veja só, antes de fazermos o primeiro pedido por meio desta oração, Jesus já diz como é que nós devemos nos relacionar com Deus, nos relacionar com o Pai. Porque Jesus, quando diz aqui, Pai nosso, Jesus está dizendo assim, olha, quando for falar com o Pai, se comportem como filhos. Veja só. Nós que somos filhos de Deus, e o que é que garante sermos filhos de Deus? É Jesus Cristo. Porque o batismo que nós recebemos da igreja, que nós recebemos, ele nos garante que sejamos filhos adotivos de Deus mediante Jesus. Então veja, como é importante os sacramentos da igreja. Lógico que o tema não é o sacramento do batismo, mas para entender que quando nós estamos rezando, quando nós estamos recitando a oração do Senhor, a primeira coisa que nós falamos é se comportar com o Pai como se fossem filhos. Ou seja, Pai nosso que estais nos céus. Esse estais nos céus aqui não é um lugar, não é um espaço, é para mostrar a grandiosidade de Deus. Então, quando a gente inicia a oração do Senhor, a gente deve se comportar com o Senhor, como um filho que está em direção ao Pai, pedindo algo e engrandecendo o seu nome. Tanto que o primeiro pedido da oração do Senhor é o quê? Santificado seja o teu nome. Veja, aqui é o primeiro pedido da oração do Senhor. Então, esse pedido é para que nós venhamos a santificar o nome do Senhor. E como é que nós devemos santificar o nome do Senhor? Com o nosso testemunho de vida. Como é que eu vou santificar o nome do Senhor se eu sou um homem egoísta? Como é que eu vou santificar o nome do Senhor se eu sou um homem fofoqueiro? Como é que eu vou santificar ao Senhor se eu sou um homem que vive no vício das drogas, no vício da pornografia, nos vícios do álcool? Então veja, como é que eu vou santificar o nome de Deus, o nome do Senhor, se eu não dou testemunho com a minha vida? Então uma das formas de santificar o nome do Senhor é o nosso testemunho de vida. Então veja, quantos de nós não buscamos ser condizentes com aquilo que a fé católica nos proporciona para viver? Quantos de nós somos egoístas? Quantos de nós somos egocêntricos? Quantos de nós não somos fiéis à vontade de Deus? Então veja, antes do primeiro pedido, eu quero me comportar como filho de Deus, e para que eu seja filho de Deus, eu preciso ser obediente à sua vontade. Agora, eu quero ir para o próximo pedido. E o próximo pedido que eu quero trabalhar é aquilo que está no versículo 11, onde o texto vai dizer: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Veja só, esse pedido, ele tem 2 dimensões. O pão nosso aqui é entendido como o alimento que é extraído pelo suor do nosso trabalho, como também é o alimento que recebemos do próprio Jesus, que é o corpo de Cristo, ou seja, a Eucaristia. Então veja só, quando nós estamos pedindo ao Senhor o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, é para que o alimento espiritual, o alimento que vem de Deus, o pão descido do céu, que é o próprio Jesus da Eucaristia, nós venhamos a se alimentar dele. Lembre-se do que Jesus falou lá no Evangelho segundo São João. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então observe aqui que esses 2 pedidos são essenciais para a nossa vida. Agora,
Jesus conclui a oração e aí ele dá uma ênfase nos versículos 14 e 15, falando sobre o perdão. Então o texto vai dizer o seguinte: pois se perdoardes aos homens os seus delitos, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará vossos delitos. Veja só. Jesus aqui ainda para complementar um pouco de um dos pedidos da oração do Senhor, na qual fala do perdão, Jesus está dizendo que nós devemos perdoar mutuamente. Porque se nós perdoamos, nós receberemos o perdão de Deus. Agora, se nós não perdoamos uns aos outros, jamais a gente recebe o perdão do Senhor. E não é eu que estou dizendo, é o próprio Jesus. E eu quero repetir novamente esses dois últimos versículos para concluir essa meditação. Pois, se perdoardes aos homens os seus delitos, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Observe. Se nós perdoarmos uns aos outros os delitos, as ofensas, as dívidas, o Pai Celeste também nos perdoará. Agora, se nós não perdoarmos, como o próprio versículo 15 vai dizer, mas se não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará vossos delitos. Veja só, se eu não perdoar uns aos outros, se eu não perdoar meus inimigos, se eu não perdoar os delitos, Deus também não vai me perdoar, meu irmão. Então veja, é essa realidade que nós precisamos aprender. Então eu quero concluir dizendo o seguinte: a oração do Senhor é a oração mais importante que nós devemos recitar na nossa vida. Por quê? Porque é uma fórmula de oração onde nos coloca com o que de fato nós precisamos pedir ao Senhor. Veja, é tão importante que quando nós estamos no santo sacrifício da missa, tem um momento onde nós rezamos a oração do Senhor. Então veja, como é importante que nós compreendamos essa realidade. Então, meu irmão, eu convido você a compartilhar esse vídeo, a se inscrever no canal, a ativar o sininho das notificações, porque isso faz com que a plataforma envie esse conteúdo para outras pessoas. E outras pessoas também possam ter a graça de ouvir a palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.